Olá, meninas, mais uma vez, muito boa tarde, sejam todas bem-vindas. Agora que a gente já tricotou um pouquinho, né, Esmeralda? Já ajustamos o som, tá tudo legal. Vamos falar sobre a psicologia do idoso? Então, eu vou iniciar com compartilhamento de tela e gostaria de saber se vocês aí estão vendo o mesmo que a professora. Tá aparecendo aí para vocês? Apareceu? Sim. Então, olha só, vou iniciar nossa aula com uma mensagem. Guardem bem aí essas informações. Gostaria que vocês colocassem em prática. Ó, você tem 3 escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si. Eu gosto sempre dessa última parte, porque desistir é retroceder. Ceder é demonstrar fraqueza. Eu vou dizer para você, nós somos fortes. Oi, Aparecida, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a mensagem da professora aí é o seguinte: vamos dar o melhor de si? Concordam comigo? Ótimo. Então, já que todo mundo está prometendo, assim, de pé junto para mim que vai dar o melhor de si, vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada? Nós falamos muito sobre o desenvolvimento infantil, para que a gente possa realizar cuidados. Oi, Aparecida, tá me ouvindo agora, amor? Tá tudo certinho? Seja bem-vinda, viu? A professora está fazendo uma revisão sobre o que a gente viu na aula passada. Então, para que vocês entendam que a criança, segundo Jean Piaget, falamos até chique, né? Biólogo, psicólogo, teve uma grande influência aí. Ele explica o desenvolvimento infantil. Então, ele fala que o desenvolvimento infantil passa por fases. A fase sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, onde a criança está aprendendo, leva tudo na boca. É importante que nessa fase a criança comece o desenvolvimento da fala. E esse é um dos papéis do cuidador, quando esse cuidador, porque não são cuidadores só de idosos, são de pessoas. E essas pessoas incluem as crianças também. Incentivar essa criança aí na hora do quê? Da fala. Tem a fase entre 2 a 7 anos, que é uma fase simbólica, ou a fase pré-operatória. 2 a 3 anos, começa a ser o início do processo aí de retirada da fralda dessa criança. Início, alguns já meio precoce, mas o início das atividades escolares. Então, assim, a criança, até ele entrar na fase adulta, ele passa por diversos esses processos, a cada um. É importante você entender o que está acontecendo nesse processo para que você possa auxiliar o seu cliente. E ainda, olha só, é nessa fase da infância, nós vamos ter um projeto que nós vamos falar sobre depois, o autismo. O autismo é nessa fase da infância ali, ó, por volta de 3 anos de idade, é onde a criança começa a desenvolver as primeiras características do autismo. Se você perceber que a criança que vai estar sob os seus cuidados, ela começa ali, então, não querer dividir os brinquedos com outra criança, ela não gosta de muito... alguém está falando muito alto, ela não gosta de som alto, música alta. Para quê? Para auxiliar essa mãe, de repente, está encaminhando essa criança para quê? Para uma avaliação. Só lembrando, autismo na infância, esquizofrenia é entre a fase jovem e adulto, tá? Então, a gente falou sobre essas fases, como é importante o papel do cuidador no desenvolvimento de cada faixa em faixa etária aqui. Hoje, o que nós vamos falar? Desenvolvimento, falamos sobre desenvolvimento infantil, e hoje a psicologia do idoso. Primeiro, para que eu possa desenvolver o tema de psicologia do idoso, eu preciso que você entenda o que quer dizer a palavra psicologia. Psicologia é a ciência que trata dos estados dos processos mentais, ou seja, o sentimento, o pensamento, a razão, o comportamento do ser humano, porque tem muitas doenças, tem muitos transtornos psiquiátricos, alguns são tratados com medicamento, correto? E outros são tratados com medicamento e com acompanhamento do psicólogo, que é o profissional que está acompanhando aí para tentar, né, que a pessoa possa entender esse processo do envelhecimento. Porque psique vem da origem de psicologia, quer dizer alma. Logia, estudo. Então, ou seja, a psicologia, ela estuda os processos químicos que originam esse comportamento. Ou seja, os psicólogos, eles explicam que nós temos uma alma e essa alma gera processos mentais. É aonde que
eu pergunto para você, assim como, desde que quando nós professores estudamos, a gente vai preparando as aulas especialmente aí para cada turma, você está preparado para envelhecer? Começa a se perguntar, precisa responder para mim, não, mas pensa aí, você está preparado para envelhecer? Você tem se pré-programado para isso? Eu digo para vocês assim que eu estou me preparando. De vez em quando eu ainda me pego pensando assim, poxa, isso é um processo natural. Nascer, fase ali da adolescência, adulto e a fase da terceira idade. Então, agora que você já sabe que a psicologia é o estudo dos processos psíquicos, ou seja, alguns vão desempenhar um papel com criança, que quem explica as fases da mudança é o Jean Piaget, e outros a psicologia. Freud é conhecido como pai da psicologia. Então, agora que você já sabe que é o estudo da alma, do comportamento, o que eu tenho a dizer da psicologia do idoso? Que conforme nós vamos envelhecendo, vai aparecendo o quê? O surgimento de doenças, seja elas físicas ou mentais. Só que nós temos a mania de achar que quem está doente é quando a gente vê sangue. Aparecida pessoa assim, professora, quando eu vejo osso para fora, quando eu vejo assim, eu sei que alguém está doente. Mas às vezes é difícil identificar quando alguém está doente psiquicamente. Ou seja, quando a pessoa está passando por um transtorno. O que acontece com o idoso? Ele começa a fazer reflexão da vida dele e hoje em dia mudou-se muito o conceito, mas antigamente, por quê? Se eu perguntasse aqui para a Valdirene, para a Esmeralda, para a Marcela, e cada um de vocês aqui, o que se diziam que o idoso era antes? Velhinho. Ah, e o velhinho. O que a gente pensa? O que você faz com coisa velha? Se joga fora, não é? Se isola, se põe num canto. E, na verdade, o que envelhece dentro de nós é o nosso exterior. Dentro de nós, corrigindo, né? O que envelhece é fora, é o nosso exterior. O nosso interior, não. Eu falo assim que você é uma idosa bem, assim, elétrica. Então, só que nós temos que entender que nesse processo do envelhecer, tem aqueles que se preparam e aqueles que não. A tristeza, ela faz parte desse processo. Só que tem que tomar cuidado, porque essa tristeza não vem acompanhada de um processo chamado depressão. Por quê? A preocupação excessiva ali, vamos supor, uma mãe de família que trabalha fora, às vezes não teve o acompanhamento do pai no desenvolvimento dos filhos, essa mãe trabalha fora, trabalha em casa, trabalhou o tempo inteiro, e de repente, vamos supor, Esmeralda, posso te pegar como exemplo? Uma jovem, ó, tipo, professora, né? Já que você escolheu, tá bom, vai. Mas podia ser a Aparecida, a Marcela, a Sirlena, qualquer um de vocês. Vamos supor assim, que hoje você está aí na flor da sua idade, mas imagine você daqui pelo menos 40 anos. Já estudou tudo que tinha para estudar, já se formou, está com uma vida estável, casou ou não, teve filhos, de repente separou, está viúvo ou não. A gente nunca sabe como vai ser o futuro. Nós sempre pedimos a Deus, para aqueles que creem em Deus, é claro, né, sem interferir na religião de ninguém, que nosso futuro seja bom. Só que aquela preocupação ali com a família, com a mãe, de repente a mãe já faleceu, Deus já recolheu, vai ter filhos, os netos. Essa preocupação, poxa, você fala, de repente tá com um filho ali já criado, tá com netos, você não quer. Você sabe que você vai precisar da ajuda deles. Porque o processo do envelhecer, se ele não for com qualidade, por isso, desde todos os projetos, nós sempre reforçamos a importância da prática da atividade física, porque o nosso corpo, de uma forma ou outra, ele vai envelhecer. Mas tem como envelhecer ele com qualidade ou não, tá? Então, aqui, essa preocupação excessiva com a família, principalmente, começa a se isolar de pessoas, essas pessoas podem não ser da família, podem ser amigos, é onde entra o papel do cuidador. Porque ele não pode ficar sozinho. Ele não quer incomodar alguém da família. E tem casos de idosos que ele não quer, ele fala, eu não preciso de uma babá no meu pé. Mas aí a família não pode sair para trabalhar todo mundo e deixar ele sozinho em casa, porque às vezes caiu, quebrou a perna, ou esquece de tomar o medicamento, enfim.
professora quer chegar em que determinado tipo de assunto? Para vocês ficarem atentos. Se você escolher atuar com o idoso, o quadro inicial, a partir do momento ali, ó, é o estresse. Ele está acostumado, vamos supor que leva uma vida ativa a dirigir, chegou uma hora que não está enxergando bem, está com diabetes compensado, está com a pressão alta, às vezes contrata o cuidador e o cuidador vai dirigir. Ele começa com estresse, por quê? Porque antes era ele que fazia. E agora, de alguma forma, ele foi o quê? Cortado. E esse quadro de estresse constante, primeiro há uma irritabilidade, há uma negação, eu não quero ninguém perto, e daqui a pouco a depressão crônica. É onde precisa de uma ajuda médica, sim. Ter um acompanhamento, se utilizar medicamento, ou uma nutricionista para não ter um aumento de peso, e o apoio psicológico. Se esse paciente tiver condição financeira, é importante ali passar por um geriatra e ter um acompanhamento psicológico. Existe uma síndrome que chama síndrome do ninho vazio. Vocês sabem o que é isso? É a partir do momento que os pais, eles criam um filho, às vezes, para si e não para a vida. Aí os filhos crescem e vão casando, vão cada um para o seu canto, e surge a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio nada mais é a partir do momento que entra-se numa estabilidade. Eu falei para a Esmeralda que eu ia pegar ela como exemplo, né? Esmeralda, daqui 40 anos, você se formou, você está aposentada, você não precisa trabalhar, e aí vamos entrar num processo assim. O que você vai fazer? Aí eu vou continuar trabalhando. O que você vai fazer? Já parou para pensar isso? Você já se colocou daqui a 40 anos, o que você vai fazer? Você vai ter uma rotina lá de acordar, escovar o dente? Não sei, tem pessoas que acabam tomando banho pela manhã, outras não. Cada um tem uma rotina, né? É importante a rotina. E aí, o que você vai fazer após isso? Se der, tentar passear. Passear todos os dias? Fazer atividades. Que atividade em que horário? Você vai aguentar o dia inteiro? Acho que travou. Então, entendeu? Entendeu aí hoje o despertar que eu quero que vocês tenham nessa aula? Esse despertar que todos nós precisamos de uma rotina, ok? Então, vamos lá. Fique atento, então, como eu falei com vocês. Esse processo inicial vai ser estresse, depressão, ajuda médica e indicação psicológica. Alguns acham assim, eu não tô louco. Não, peraí, psicóloga para entender o processo de envelhecimento, para ajudar o senhor. É aonde? Qual que é o papel do cuidador na psicologia no idoso? Ele é um papel de facilitador. É o cuidador ali que vai ajudar a tornar a vida do idoso, na medida do possível, é claro, mais fácil e tranquila. Aí você vai falar, nossa, professora, que bacana o meu papel, né? Como que eu vou, assim, interferir de uma certa forma ou poder contribuir no envelhecimento de uma pessoa? De repente você não fez isso com seus pais porque você estava ocupado demais, você estava trabalhando, você não conseguia perceber que os seus pais estavam envelhecendo. Só que daí hoje, com a sua profissão, esse vai ser o seu papel. Tornar a vida do idoso, na medida do possível, mais fácil e mais tranquila. Tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, para aqueles que têm seus pais vivos, ou para aqueles que têm aí uma tia, um ente querido, se você estiver trabalhando, você gostaria que o seu familiar tivesse uma pessoa bacana, né? Você não gostariam? Respondam para mim. Eu gostaria. Agora, sabe quem que é essa pessoa bacana hoje? Vocês. É essa pessoa bacana que eu quero que vocês se tornem. Esses profissionais que vão ajudar. E não só fazer companhia, não só estar lá do lado. Sabe aquela história, igual num relacionamento? Tem relacionamento que a pessoa está do lado ali, mas é como se ela não existisse. Já ouviu a expressão viúvo de marido vivo? É mais ou menos isso. Então, vocês não vão ser esses profissionais. Vocês vão ser esses profissionais aqui, ó. E vai ter essa atitude, que vai lidar com a perca de algumas habilidades. As principais habilidades que os idosos perdem são as sensoriais, que é a perda da memória. Ou seja, esse idoso vai chegar a uma certa altura da vida dele, que ele não pode começar a esquecer nome de pessoas,
vai começar a não se lembrar de umas e esquecer o nome de outras. Onde deixou o objeto, se já fez a refeição. Você pergunta, de repente você está chegando ali na casa num horário onde já foi a primeira refeição, café da manhã. A senhora já comeu, dona Maria? Ah, não lembro. Eu acho que eu já. Não tô, aí fica sentindo o saborzinho ali para saber se já comeu ou não. Então, essas perdas sensoriais, essa perda da memória, é o cuidador que vai auxiliar ele. E as perdas motoras, ou seja, as perdas de coordenação motora. É muito fácil ele deixar cair objetos no chão, tem que dar o comprimido e ter certeza que ele conseguiu colocar na boca, se ele está conseguindo se alimentar, mas nunca, ó, guardem bem isso, ó, coloca estrelinha pisca-pisca nisso que a professora está falando para vocês agora. Não comece a fazer coisas tratando o idoso como criança. Ele não é criança. Ele pode ser delicadinho, olha que fofinha, ó. Pode ser bonitinha, tá, mas ela não é uma criança. Você tem que fazer o quê? Incentivar a independência. Como assim? Não come. Você pode ajudar ele a adaptar algo para se prender na mão dela, para segurar a colher e às vezes ajudar a mão dela. Mas ela sentir ainda que ela pode pegar o seu próprio alimento. Se ela conseguir descascar a maçã, tudo bem. Tem dentadura? Vamos raspar essa maçã, mas incentive a ingesta de frutas. Entenderam? Então, assim, não consegue se locomover. Ai, a senhora quer ir no banheiro? Ai, tem certeza que a senhora quer ir no banheiro? Não. Vamos sim, dona Maria, vou ajudar a senhora. Não deixe, porque senão o que vai acontecer? Na hora que você virar as costas para 10 minutinhos, ela vai tentar levantar sozinha com a bengalinha para escorregar e cair. Guardaram bem isso, então? Como lidar com as perdas de algumas habilidades? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês guardarem e destacarem. Esse assunto que a professora está falando com vocês está lá, para quem está acompanhando, na página 86 e 87. 87 está falando ali, ó, sobre essas ocupações. Depois, quando terminar a aula, se vocês quiserem dar uma olhadinha ali para refrescar a memória, por quê? Depois eu vou enviar atividades sobre isso, tá? Algumas ocupações que vocês podem auxiliar o idoso. Sabe quais são? Se ela gosta de lavar louça, não pula na frente você e lava. Sabe que fica ali do lado. Ela gosta, se você, eu não sei, tudo vai ficar de acordo com o que você combinar com a família ali. Vai ter alguém que vai lavar a roupa, mas essa roupinha às vezes precisa ser dobrada. Ajude ela a dobrar, entendeu? Não coloque ela numa cama parada o dia inteiro, mente desocupada é a oficina do diabo, é nisso que eu creio. Vamos. Eu perguntei para a Esmeralda, ela falou, vou passear. Falei, só fazer exercício. Que hora? O dia inteiro? Das 8 horas da manhã até... Então, nós temos que ter horas, viu? Por isso que você ri. Porque eu também já ri muito disso. Então, incentive. Dá para plantar, fazer uma hortinha? Vai com ela, compre. Fala para ela o que ela gosta de ter no fundo de casa. Vamos fazer um dia da hortinha ali, para que todas as manhãs você possa levar ela para aguar a horta, de manhã e no final da tarde. Tem cachorro, tem algum animal? Sai junto com ela, não pode andar. Leva na cadeira de roda, não tem cadeira de roda. Dá um jeito, põe ela no sol. Põe o bichinho perto, porque ela vai ter lembranças que antes ela podia brincar com o bichinho. Então, essas preocupações pode não parecer, mas mantém a mente da pessoa, o psique dela ali, o quê? Ativo, ok? Guardaram bem isso? Maravilha. Algumas atividades que o cuidador pode incentivar o idoso a fazer sozinho. Vamos lá. Escolher a roupa. Tem algumas pessoas que pensam assim, idoso envelheceu, tem que pôr roupa de chitinha nele. Ó, gente, eu não tenho nada. Ó, guardem bem isso, que fique registrado aqui no vídeo. Eu não tenho nada contra a roupinha de chita. Acho até bonitinho e elegante. Mas, de repente, você gosta. Já passou pela sua cabeça que ele não gosta desse tipo de roupa? Parecida, vamos supor que eu pegasse você hoje, você tem o estilo de roupa que você gosta, de repente gosta de uma blusinha de algodão, e eu fosse colocar um tecido quente, tipo de soft. Eu falava, não, tá frio, idosa tem que usar soft. Não combinaria. Não parece que a pessoa tiraria a sua identidade? Então, o que a gente vai fazer em primeiro lugar?
incentivar. Vamos, dona Maria, vamos dar uma olhadinha? Qual é o vestidinho que a senhora quer pôr hoje? Mostre para ela. O seu Zé quer pôr aquela blusinha que antes ele era aquele homem que gosta de sempre pôr roupinha social. Continua com a roupinha social do seu Zé. E deixa ele envelhecer legal ali, exceto se ele tiver algum problema por exemplo, tem Parkinson, a mãozinha não consegue abotoar. Tem uma aula que nós vamos falar no próximo projeto sobre isso. Como é que o que a gente faz quando ele não consegue? Você vai lá e faz por ele? Não. Você não está cuidando de criança, exceto você estiver cuidando de criança, tá? E até uma certa idade você faz pela criança. Depois você tem que incentivar ele a fazer. Senão ele se torna adulto, dependente de pai e mãe. Sabe aquela criancinha? Esse é criado pela avó. Ele não quer fazer nada, nem amarrar o tênis, tem que ser a avó que amarra. Entendeu? Não, vamos incentivar o quê? A independência. Então, acompanhe seu idoso, ele escolha a roupa dele. Se ele conseguir, olha só como para tudo existe um método. Às vezes, alguns idosos se aposentam e continuam trabalhando. É claro, não vou citar caso a caso, mas, incentive ele a se vestir sozinho. O que mais? Que mais que você pode incentivar? Escovar os dentes, tomar banho. Uma ressalva. Cuidado, se esse idoso tiver problema de tontura, se estiver tomando algum medicamento, deixa ele fazer sozinho, mas sempre acompanhando, sabe? Não deixa ele totalmente sozinho. Exceto, tem uma cadeira de banho, ainda algumas pessoas falam, idoso é teimoso. Não é questão de ser teimoso, é que é muito ruim o tempo inteiro ter que depender dos outros. Mas você vai deixar bem claro que você está ajudando. Deixa sozinho não, tá? Então, porque se acontece algum acidente, você vai se sentir culpado. Mas incentive a dependência. O que mais que é papel do idoso? Olha só. Cultive o hábito de ler jornais e revistas, porque a leitura ativa uma parte do cérebro ali, que na medida que a gente vai envelhecendo, tem duas diferenças. Tem a semência, que é um envelhecimento natural ali, com esse envelhecimento começa a dar problema na memória. Existe a demência e existe o que nós vamos falar daqui a pouco. Então, cultive, se essa pessoa gosta de ler, vamos supor que a pessoa foi uma advogada uma vida inteira. Não é porque ele envelheceu que ele deixou de gostar. Ele só simplesmente se aposentou. Procure jornais, revistas, procure coisas que ele gosta de ler, tá bom? Ouvir música. Às vezes a Esmeralda foi aquela adolescente que adorava ouvir música, se tornou adulta, continua. Não é porque que for envelheceu que ela não continua gostando de música. Nada alto de preferência. Mas estimule. Às vezes fala, vem aqui, vamos ouvir uma musiquinha aqui comigo. Procure fazer o quê? Estimular a memória. Na época da senhora, que tipo de música fazia sucesso? Aí ela vai lá, às vezes, falar a música do Roberto Carlos. Aprecie, por mais que às vezes não é o seu gosto musical, mas coloca ali baixinho. Enquanto estiver fazendo alguma atividade, coloca uma música. Fala, a senhora me permite fazer isso? Porque a professora, na época do curso, falava muito para mim que a música, ela faz bem para a alma. Vamos trazer alegria para essa casa? Fale assim. Mostre para ela como é bom a companhia dela. Leve o idoso para caminhar sempre que possível. Planeje um passeio. Se você não conseguir todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, um passeio. O sol, de preferência, seria todos os dias, pelo menos durante 10 minutinhos. Por quê? Por causa da absorção da vitamina D. Mas o passeio, ver flor. Se o idoso gosta da flor, vamos plantar uma flor em casa. Não dá? Vamos no jardim? Vamos ver nem fora do vizinho, mas sair de casa. Leve esse idoso para realizar a prática de exercício físico. Vocês perceberam aqui quantas alternativas que eu já fui dando que dá para você colocar na rotina dele? É claro, se ele fizer ali, compra um pezinho, ajuda ele. Se ele não consegue puxar, faz junto. Não se esquecendo que, ao envelhecer, precisa-se de vitamina D com muito amor e cuidado, né? Tem que ser ali entre 8 e 10 horas da manhã. O que mais? Vamos lá? Tá anotando aí? Destacou? Não responda. Isso acontece muito com o filho. Sabe aquele filho que pensa assim, a mãe mandou uma vida inteira. Agora ela tá idosa, eu que falo por ela? Não seja aquele cuidador, se você sabe que o seu cliente, o seu pacientezinho tem uma linha de raciocínio boa, não responda por ele ou fale dele como se ele não estivesse ali. Como se eu falasse assim, a dona Esmeralda aqui, sabe, ela não gosta dessa fruta. A dona Esmeralda, deixa a dona Esmeralda falar, bênção.
Deixa ela se expor. Se ela consegue ainda fazer isso, tem idoso que ele se estressa, porque ele às vezes quer falar aquilo que ele gosta, de repente aquilo que ele quer comer. Continuando ainda, ó. Disponibilize pelo menos assim, ó, uma vez na semana. Já que nós vamos montar um cronograma, ai, contei o segredo. Já que nós vamos montar um cronograma, o que nós vamos fazer? Faça com que ela mantenha contato. Às vezes tem aquela amiga ali que ela gosta de bater papo, pessoas que a compreendem. Disponibilize pelo menos ali um tempinho na semana, que seja no sábado ou na sexta-feira no final do dia, para ela conversar com a amiga dela. Existem os desafios e as dificuldades em relação à memória, demência e desorientação. Vou ser bem sucinta, ó. Vamos pensar. Para entender sobre dificuldade de memória, você tem que entender os sentimentos do idoso. Por isso que eu falei desde no começo da aula. Você se preparou para envelhecer? Você já pensou você se tornar impotente diante de realizar as atividades do seu dia a dia? E que agora você não vai poder fazer sozinho, por mais que você queira? Ter que depender sempre de uma segunda pessoa? Cuidado, porque essa é a fase onde mais acontece o índice de depressão. Por causa da limitação, ou porque antes era ele a esposa morreu, os filhos acabam contratando um profissional, ou o esposo faleceu, foi casado ali durante 50 anos, aí os filhos falam, a gente não tem tempo para a mãe, vamos um acompanhante. Nem falando que você é o cuidador, fala que você é um acompanhante, para a mãe não ficar sozinha. Então, pense nisso. Tem alguns medicamentos que o próprio medicamento faz com que o paciente entre em depressão. Olha só, seu paciente começou a ficar com muita dificuldade de memória, fica atento. Se esse idoso começou a se lembrar de fatos, ela lembra de fatos de anos atrás, mas o que acabou de acontecer ela não lembra. Então, um exemplo, ela diz que está com fome. Meia hora depois de almoçar, ela já não se lembra se ela almoçou ou não almoçou. Comece a prestar atenção na memória, para que isso seja passado para a família e, às vezes, ser encaminhado para o médico. Existem as dificuldades, principalmente, quando ele não consegue receber informação nova. Vai no médico, no dia você não pôde ir, foi a filha ou foi o filho que levou, você não pôde estar junto. Chegou lá, foi passado um monte de informação. Aí você fala, Dona Esmeralda, o que o médico falou sobre esse remédio novo da senhora? Você vai dizer, não sei. E aí você não estava junta, tem que esperar o filho chegar. Então, assim, esteja atento a isso, viu? Se lembra de muita coisa antiga, lembra de coisa da infância dele, mas não consegue lembrar onde passou o Natal passado. Isso quer dizer que em algum lugar esse paciente pode entrar então em Alzheimer. Pode ser início de Parkinson, você não sabe. Ou seja, ele está com dificuldade na memória. Ele não se lembra de ter feito uma refeição. Isso é muito ruim. Aqui, ó, papel de vocês, aquilo que eu falei no começo da aula. Crie uma rotina de tarefas com horários para refeições. Ok? Vamos fazer um calendário enorme para que esse idoso saiba a hora da refeição dele, o que ele vai fazer naquele dia. Para que ele tenha, assim, não é destino, mas que ele saiba que o dia dele tem aquela programação. Crie uma rotina, principalmente com tarefas. Hora de refeição, atividade, a hora que ele tem que dormir. Não ele ficar lá na televisão cochilando, na hora de ir para a cama falando, não quero dormir. Às vezes você é contratado para dormir à noite com ele. Por que ele não dormiu? Porque ele cochilou o dia inteiro. Você não pôs ele para fazer nada. Ele ficou na novela lá. Começou 8 horas da manhã, parou para almoçar, viu a novela da tarde, parou para jantar. Ele vai ter sono? Não, ele cochilou o dia inteiro. Então, papel do cuidador, organizar e tornar mais prático essas tarefas. Os objetos dele no dia a dia ficar em lugar de melhor visibilidade. Outra dica, manter atividade física. Claro, cada idoso é idoso, cada um tem uma rotina e tem uma limitação. Não vai pôr o idoso, ele nunca sai, você pode fazer caminhada, daqui a pouco você acabou com as perninhas do idoso, não é isso não, tá, gente? Tudo tem limite, tem limitação de acordo com cada idoso. Hidroginástica, converse com a família, com o médico, se de repente tem a possibilidade de ele fazer hidroginástica, ele não tem nenhum problema ósseo, não tem osteoporose, não tem nada. E existe ali, ó, dicas. Então, promova atividades, bordar, pintar, coloca à disposição dele jogos de memória, cruzada, passatempo. Vai depender muito você fazer um levantamento e conhecer o seu idoso. Você pode fazer um calendário grande, como eu falei. Por quê? Para que o idoso, ele acompanhe e se situe no tempo.
Tem idoso que a memória dele entra em déficit, que ele não sabe nem que dia que é, nem que ano que ele está. Demência. Olha a diferença entre perda na memória para demência. Demência é ausência ou perda constante, mas é progressivo. Começa devagarzinho com perda da memória, daqui a pouco perde de vez. Ele toma compreendimento e começa a dar dano mental. Demência é dano mental. Essa pessoa não pode ser deixada sozinha, tá? Na apostila de vocês ali, ó, principalmente eu gostaria que depois vocês realizassem uma leitura. O que fazer no caso? Quais são as dicas? Principalmente, falar pausadamente, ok? E aí, a demência, como a pessoa começa a falar coisas sem sentido. Tem várias dicas que eu gostaria que vocês realizassem uma leitura. E pior que esquecer é ser esquecido. Algumas famílias esquecem de seus familiares. Vai envelhecendo? Esquece. Hoje nós falamos do quê? Psicologia do idoso. Como tentar entender aqui, ó, psique do idoso, o envelhecimento dele, nos colocarmos no lugar. Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre paciente em estado terminal.